Hoje quase uniformizada com o verde do SBT Esportes. Deixa eu chamar Diogo Puget já aqui na área. Salve, salve, Puget, boa tarde. O que temos de bom hoje pelo esporte, hein? Tudo bem, Bianca? Boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Quando você é convidada, ou melhor, quando você não é convidada para uma festa de aniversário, o famoso penetra, você se comporta direitinho ou você nem vai para a festa, Bianca? Ah, eu nem vou, se eu não sou convidada é porque não me querem lá. Eu confesso que naquela época de 15 anos eu furava algumas festinhas, o famoso penetra, mas eu me comportava. Por que eu tô falando isso? Semana de aniversário de Remo e Paysandu, e olha, os adversários que foram convidados para a festa aí nem foram penetras, tá? Mas trouxeram aí presentes de grego e a gente vai repercutir isso com Antônio Edson Matoso, que mais uma vez participa com a gente aqui. Beleza, Bianca? Beleza, resenha das boas. Eu fico por aqui, a você de casa, obrigada, viu? Pela companhia, saúde, fica com Deus e até amanhã. Vai que é tua, Puget. Beleza, então deixa comigo e já vem com a gente aqui pro nosso cenário, pro nosso estúdio do SBT Esporte Pará, recebendo Edson Matoso mais uma vez. Hoje, inclusive, é aniversário de Zeca Pagodinho, que ele tem uma música, penetra bem feito, foi expulso, ralo peito, depois de tanto apanhar. Cara, Remo e Paysandu era pra ser uma semana de festa, Matoso, mas... no ritmo de música ele poderia dizer, deixa a vida me levar. Vida leva eu. Ou pode dizer, não, me convidaram pra esta festa pobre que os homens armaram, é isso. Pois é, o Remo e o Paysandu armaram, mas os dois não tiveram. Não convenceram. É verdade. Né? E o detalhe, ela falou em verde, né? Sim. Isso, o verde dela, o verde do SBT. Bom, eu não vi de verde, mas eu sou Matoso. Matoso é verde, né? Natureza, meio ambiente e tudo mais. E no verde, tanto do Bangueirão como lá no interior, nós tivemos os laranjas se dando bem. Sim. Tanto o laranja do São Santa Rosa, como o laranja do Capitão Poço. Vocês são muito jovens, mas tinha uma brincadeira, perguntem para os avós, para os papais de vocês, tinha uma brincadeira chamada cair no poço. Você sim, lembra? Oxe, por onde bate a água, no pescoço. Muita gente, inclusive, desceu o primeiro... A bitoquinha, né? O Remo quase caiu no poço. Tropeçou, né? Não foi, Matoso? Não foi até o pescoço, foi na canela. Rapaz, e que jogo aqui? Daqui a pouco a gente vai conferir os melhores momentos aí. Mas você acredita que seja motivo de preocupação? A gente já falou bastante sobre início de temporada, né, Matoso? Continua sendo. Continua sendo. A gente pensa que não. O Diogo Puget e os amigos do SBT Esporte, eu vou falar uma coisa a você. Eu fiz durante muitos anos transmissões por aí. Eu nunca esqueço de uma transmissão que eu fiz de um jogo em Curitiba, quando eu cheguei lá. Nós chegamos, estava 4 graus, tá certo? Lá no campo, era o Couto Pereira. Certo. Estádio Belfort do Watson, depois Couto Pereira. Clube do Remo e Atlético Paranaense. Estava 2 graus. Eu não consegui transmitir o jogo. Eu tinha um problema de inflamação de amígdala naquele momento. Estava gripe, esse negócio de virose. Hoje o nome é virose. Estava com problema. E aí chegou um gringo lá comigo, o rapaz ali não pode, o Pará não tá conseguindo abrir. E aqui tinha um jogo, Paysandu e Ceará. Era já embaixo. E lá eu tava com o Remo e Atlético Paranaense. Aí chegou lá era um catarinense, aquela pinta de gaúcho, tchê. Ele disse, o que foi, guri? Eu disse, vai na barraca da dona Joana, pede meia garrafa de conhaque. Eu disse, que é isso, minha gente? Eu consegui transmitir o jogo com meia garrafa de conhaque. Hoje não é muito republicano, mas abriu a garrafa. Sim. Na época até que era muito comum, né? Mas hoje não é muito... Então, o que eu quero dizer com isso é que realmente a gente pensa que não. Por mais que esses jogadores sejam bem preparados, tem toda uma situação, mas a diferença do clima ainda funciona. Ela vem do frio, vem de 10 graus, 5 graus, não sei o quê. Pega 30 graus, como pegaram lá em Pixuna. Isso a gente está falando do calor, porque do calor aí lá. tem um inverso que é a forte chuva também, que está marcando presença. Ontem foi a chuva. Mas, de qualquer maneira, é bom lembrar que a maior parte desses jogadores vem atuando em gramado. Sim. Tudo bem que nós tivemos o Santos e Botafogo, a bola rolou, essa coisa toda e tal. Flamengo e Botafogo, né? Aliás, Flamengo e Botafogo. Eu falei quem? Santos. Santos e Botafogo. Você tá com a cabeça do Neymar. Você tá com a cabeça do Neymar. Não, mas é porque eu me lembro mais de Santos de Pelé e Botafogo de Garrincha. Coisa boa. Desculpa aí. Isso é muito mais lá atrás. Mas foi bacana. E aí o que acontece? O gramado, por mais que a bola role, fica pesado sim.
tanto que eles têm que trocar a trava da chuteira. É. Tá certo? Olha, daqui a pouco na reportagem do Paysandu, inclusive, a gente vai ter uma palavrinha do Matheus Nogueira, que foi escolhido pela assessoria de imprensa para falar ontem na reapresentação, e ele toca nesse assunto, na questão do gramado e a qualidade em si do espetáculo. Sente, o camarada, pô, a gente vê, o jogo fica pesado, a gente tem que entender. Em determinado momento o cara fica preocupado. O Parazão, a gente questiona um pouco e tal. Eu sempre digo que eu ainda tô meio maneiro. A partir da Copa Verde, a gente vai começar a cobrar um pouco mais, porque é competição interestadual que vai avançando para as nacionais. Com certeza. As nacionais são Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E aí, eu não sei, você deve ter a do Rodrigo Santana aí. Também. Eu gostei de umas 2 frases dele que daqui a pouco a gente conversa. Então, bora repercutir e já chamar a reportagem do Clube do Remo do jogo de ontem contra o Capitão Poço lá no Mangueirão. Antes disso, passar um recado importante. O nosso programa aqui está sendo transmitido ao vivo, não só no YouTube do SBT Pará, assim também como nos nossos perfis oficiais dentro do Instagram. Então já aproveita para seguir aí, manda tua mensagem que daqui a pouco a gente vai ler. Enquanto isso, bora pra tela acompanhar o que aconteceu de melhor ontem lá no Mangueirão. Roda aí. As boas-vindas do Leão para o adversário foi assim: jogadaça de Dodô para uma finalização no ângulo de Jaderson. Remo na frente, 1-0. Nesse cruzamento, Viseu se atrapalhou na cabeçada, que poderia ser o segundo gol azulino. Dodô caprichou tanto na cobrança de falta que o goleiro ficou só olhando a bola explodir no travessão. Só depois de tudo isso que o Capitão Poço acordou na partida. Léo Lang fez este defesaço no chute de Ju Alagoano. Porém, o Remo continuava como o dono da parada e só não aumentou a vantagem porque o ataque não estava num dia inspirado nas finalizações. Não faltaram chances para isso. Quando a sobra caiu nos pés de Marcelinho, ele preferiu usar a cabeça e acabou desperdiçando mais uma. Pedro Rocha recebeu um passe açucarado, mas parou no goleiro adversário, que foi rápido para fazer uma boa defesa. Aos 30 minutos do primeiro tempo, este lance aí rendeu o chamado do VAR para a revisão. Só que esqueceram de um detalhe: o VAR não estava funcionando. A partida ficou paralisada por 21 minutos. Sem a solução do problema, prevaleceu a decisão de campo e nada foi marcado. Na volta, o Capitão Poço esteve mais esperto e uma roubada de bola no meio terminou com um lançamento perfeito para Ju Alagoano. Chute rasteiro e placar empatado em 1-1. O segundo tempo começou com o Remo em cima, tentando de todas as formas, mas foi o time do interior quem conseguiu chegar lá. Tudo começou neste escanteio, onde na sobra o Wellington foi muito feliz, pegando de primeira para balançar a rede. Na vantagem, o Capitão Poço resolveu recuar, querendo segurar o resultado. E o Remo aproveitou o espaço. Era pressão por todos os lados. Até que neste cruzamento, Maxwell subiu mais alto que os zagueiros. E de cabeça, fechou o marcador em 2-2. Para mim, o que eu levo de lição aqui é para que os jogadores entendam o mais rápido possível o que é a competição e qual é a importância de matar o jogo cedo, condicionar, ganhar esse ritmo de jogo o mais rápido possível. Hoje a gente optou por esse revezamento de jogadores, para equilíbrio de carga, para ritmo de jogo, que a gente já está dentro de uma maratona. E o campo revela quem está pronto, né, para os 90 minutos, para competir, que está com nível de atenção alto, para matar o jogo, que tem sede de gol, conclui com mais decisão ali, ser mais decisivo. Isso faz parte do nosso crescimento. Sede de gol, Matoso. A nossa sede é outra, mas para quem é atleta profissional e depende disso aí... A gente estava comentando aqui em off, com todo respeito ao time do Capitão Poço, Claro. mas o clube do Remo estava
ritmo de treino em alguns momentos. Quando eu quiser eu faço. Ah, não, agora não, mas toma. Tá entendendo? E teve uma outra frase aí que você citou mais, a questão do gol, mas uma que me chamou a atenção, que ele ficou mordido. O Rodrigo Santana, nessa maneira maleável dele falar, que o que mais ele ficou invocado foi de ter tomado gol. Porque não tinha tomado nenhum. Sim. E de repente toma logo 2. E os gols do capitão, se você parar para analisar, tem um vacilo do Dodô no meio de campo, onde ele perde, é roubada a posse de bola. E o segundo é uma sobra, onde não tem ninguém para pegar essa segunda bola que cai lá no segundo pau, né? Após a cobrança de um escanteio, o jogador do Capitão Poço, uma extrema felicidade também, porque se botar para ele ali chutar mais 10 vezes, difícil de acertar, mas foi muito feliz. Pois é, e quando você diz assim, um vacilo do Dodô, a gente pensa assim, pô, o cara joga fácil, né? Sim, e assim, foi um dos melhores em campo ontem, o que ele fez de criatividade ali, né? Então, a verdade é a história do futebol, camarada. Não pode, de forma... Isso fica como um alerta, Diogo. Fica alerta como torcedor do Remo. E o Rodrigo Santana, eu sempre gosto de trabalhar com a mímica facial das pessoas. Você vê, ele é um camarada que ele reflete muito, ele não ele reflete muito o sentimento dele na mímica facial. Eu não sou psicólogo, analista de ninguém. Mas assim... É um alerta para todo mundo. Vem competições e que você não pode ter esse tipo de vacilo. E a bola chegou, tem que ter, a palavra sede de gol. Pronto. Dominou, armou, pago, não tem conversa. Agora, ainda dentro desse contexto Remo e Capitão Poço, um outro assunto também chamou muita atenção, que foi a questão do VAR, Matoso. O VAR ele veio para auxiliar, para deixar o espetáculo mais justo, sendo que ontem... 20 minutos por uma questão de falha. Tem até uma nota aí da federação, Léo, se quiser pode já botar aí no ponto pra gente trazer aqui a palavra oficial da Federação Paraense. Tá aí a imagem da nota oficial. Eu vou tentar resumir ela, porque diz o seguinte aqui, Matoso. O VAR recomendou, né, essa análise por parte do árbitro central. No entanto, um rompimento na fibra ótica que interliga a central de imagens do VAR ao monitor de campo impossibilitou a exibição das imagens. Mas eu me pergunto, se existia esse problema, não era mais fácil chamar o técnico? E aí, dá pra ajeitar? Quanto tempo vai levar? Ah, não, são 10 minutos, 15, 20? Então segue o jogo, porque a gente não tem como ficar parado 20 minutos. Isso aí, eu até digo assim, eu não sei o que foi pior. Curiosamente, nos 2 jogos de Remo e Paysandu, né? Se foi a demora do desfibrilador. Isso. Aquilo ali tem que ser analisado, viu, Ricardo Grupo? A tua gestão, que é uma gestão, né, positiva, legal. Claro que é, pô. Os níveis que ele atinge, o relacionamento com o CBF. Então, quando a gente sabe da importância da questão da saúde pública, primeiro que você tira o equipamento no hospital público para beneficiar uma comunidade menor aqui, desfocando uma comunidade maior, tá certo? E passa todo aquele tempo para começar o jogo. Depois tem a questão do VAR, que não funciona. Você não vê o jogo, passa todo esse tempo. Você sabe que, apesar de estar começando aqui, já há indícios na Europa de que as grandes redes de televisão começam a questionar essa demora do VAR. Por causa do faturamento de 1 segundo de comercial de uma emissora de televisão não é barato, não. Com certeza. E isso já vem sendo revisto, né? E aqui ainda está começando já assim... Perde uma fibra ótica? Que é isso? Caiu um galho de mangueira? Que é isso, minha gente, pois né? Ô, Matoso, antes pra gente passar pro próximo assunto, até porque o Remo enfrenta a Tuna, tem clássico e tem também uma polêmica já entrando em ação. Deixa eu valorizar quem tá com a gente assistindo, tanto no YouTube quanto no Instagram. Já recebo as mensagens aqui, o pessoal, todo mundo acompanhando. E chega uma pergunta, por que o árbitro não analisou lances de impedimento que o Remo depois conseguiu marcar gols, né, mas que foram anulados pela arbitragem aí? É porque o VAR não estava funcionando, então não teve nem como chamar. E traçar as linhas também não é possível dentro desse sistema aí por parte da federação que tem utilizado no Campeonato Paraense. Com a gente aqui, Júnior 98, o Helder Caldeira assistindo também, o Idalino Tapajós, Robson Nobre e o Genilson 25. Daqui a pouco eu falo mais, porque agora, Matoso, bora falar da Tuna, cara. Tem uma situação aí do clássico de domingo. O que você acha? Seria inteligente por parte da diretoria da Tuna de mandar esse jogo no estádio do Souza? Não, o Souza não tem condições, pensando em segurança, qualidade do espetáculo também. Qual a tua opinião? Minha opinião, ponto de vista, vamos lá. De quem é o mando? Da Tuna.
Qual é o estádio da Tuna? Souza. Foi aprovado pro campeonato? Tá acontecendo Acabou. normalmente, é. Acabou, faz o jogo da Tuna. Ah, mas não tem... É a torcida da Tuna, é onde vai, é o seu próprio. Por quê? Jogo no Mangueirão é para Remo e Paysandu acima de 20 mil. A Matoso é um clássico, sim. A Tuna vai para lá para perder dinheiro só porque é um clássico. Mas Matoso, gente, é uma questão legal, é uma questão de amparo legal. Eu sei que um clássico deveria ser, mas é o regulamento que está aí. A Tuna, na minha forma de entender, está reivindicando o direito que é seu baseado no regulamento da competição. Ah, mas é ponto e acabado? Não. Para isso existe a capacidade de diálogo. Claro. Até porque tem a questão da legislação. Isso, existe um regulamento geral de competições, né, por Isso. parte da CBF, que fala entre 66 e 68 horas no mínimo. Então o Remo joga na quinta-feira à noite, pela Copa Verde. Aí se você colocar 66 horas, teria que começar o outro jogo, se eu não estiver errado de matemática, por volta de 17 a 18 horas. Né, desde domingo. Só que na Tuna, no Souza, não tem essa possibilidade, por conta dos refletores, que lá não existe o sistema de iluminação. Aí o Matoso já veio com a carta que pode estar na manga dos Cruz Maltinos. Passaria esse jogo para segunda. É um direito que agora, presta bem atenção. Deixa eu falar, eu estou falando dentro da questão do regulamento, sim, dentro dos direitos. E das possibilidades. Das possibilidades. O Remo tem todo o direito de querer jogar no Mangueirão. Qualquer um, em bom sentido, quer um clássico no Mangueirão, mas o custo é alto. E a Tuna não tem dinheiro como o Paysandu e o Clube do Remo tem. É bom analisar. A Tuna não precisa de mim para nada. Eu estou analisando. Tem lá o Vinícius Pacheco, que sabe defender muito bem a seus interesses brasileira. Tá certo? Não tem conversa. Eu estou analisando friamente, porque, vamos lá, quando você coloca o jogo do Clube do Remo no horário de quinta-feira, estabelecido pela CBF, a FPF sabia. Sim. O Remo sabia. E sabia que o estádio da Tuna não tinha iluminação, gente. Eu não estou inventando a roda. A roda existe. Portanto, a Tuna poderia reivindicar esse direito. Então é o seguinte, a questão não é minha, é da CBF, da FPF e do regulamento da competição. Bota para segunda de manhã, segunda à tarde... E pronto, ou seja, sabe o que começa a acontecer? Aquele conflito de datas, né? Porque acaba apertando daqui, fica ruim para um, para outro. Mas eu quero te dizer o seguinte, já há uma informação, sim, de que hoje à tarde, tudo que isso que nós falamos aqui pode tornar-se efeito. Seja resolvido e o jogo aconteça de fato no Mangueirão. É bom senso. Agora tem um detalhe, vamos lá, gente. Remo e Paysandu não tem nenhuma dificuldade financeira. A Tuna não está nadando em dinheiro. Agora ela levando esse jogo pro Mangueirão, ela tem a oportunidade de lucrar, né? Porque se ela vender, ela é a mandante. Se ela vendeu o direito. Mas acredito. Não, ou seja, se ela comercializar, por exemplo, 10 mil ingressos, tem que ver se bate, né, na ponta do lápis. Isso aí é emissão pra galera que se entende lá, os dirigentes. Deixa eles se entenderem e a gente segue por aqui informando. E a gente espera que pelo menos o espetáculo não seja prejudicado e a gente tenha um bom clássico. A gente tem no ponto aí a fala do Cauê, que é o volante da Tuna Luz, tá aí ele, ó, que marcou o primeiro gol contra o Cametá no final de semana e já fala sobre esse desafio contra o Remo. Fala aí, Cauê. Graças a Deus pude fazer um belo gol ali no início da partida. É algo que eu venho me cobrando bastante durante o treinamento, para estar sendo um elemento surpresa ali. Sempre que tiver possibilidade de estar marcando os gols. Muito feliz por isso, né? Agora a gente tem um jogo difícil contra o Clube do Remo, que é uma excelente equipe, uma equipe que a gente sabe que é favorita ao título da competição, porém a gente sabe da nossa capacidade, a gente sabe que a gente pode surpreendê-los, né? E agora, nessa semana, trabalhar muito, montar a melhor estratégia possível para que domingo a gente possa fazer um bom jogo, se Deus quiser ser para a vitória. Tá aí a Tuna voltando a campo no domingo. E agora, Matoso, pausa. Vamos abrir um parênteses tratando de Campeonato Paraense pra gente destacar a Copa Verde. Competição muito importante que nesse meio de semana já começa para o Papão da Curuzu. A gente acompanhou a reapresentação do clube ontem com a participação do Matheus Nogueira, o goleirão, e exibe agora para você a reportagem sobre o time bicolor. Olha, essa aí é a tabela de classificação do Campeonato Paraense. Agora sim, a imagem da reportagem bicolor. Roda aí. Reapresentação após derrota não tem jeito. É preciso dar explicações à torcida sobre o que aconteceu. Performamos como deveríamos, né? A verdade é que a gente não jogou como a gente
como uma equipe que buscasse a vitória, né? Apesar de assumir as responsabilidades, Matheus Nogueira deixou algumas críticas sobre o gramado em que o time se apresentou na cidade de Ipixuna. Todos vão ali para ver um futebol, né? Todos vão ali para ver um futebol bonito, futebol jogado, um futebol onde duas equipes vão propor jogo. E um gramado ruim não tem condições nenhuma de ter isso, né? E a outra é a questão da lesão. A gente tem uma temporada toda pela frente. Ano passado a gente foi jogar no Diogão, saiu no primeiro jogo lá, saíram, se eu não me engano, 4 jogadores lesionados. Um foi o Carlão do nosso time, o outro foram 3 do Caeté. Amanhã o time já volta a campo, só que agora pausa no Parazão e pensamento total na Copa Verde. Desafio marcado para as 8 da noite na Curuzu contra o Porto Velho. De acordo com o regulamento, será jogo único, onde quem vencer avança. No caso de empate, decisão nos pênaltis. Virar a chave, né? Focar nesse jogo da Copa Verde, né? Jogo difícil, jogo truncado, onde temos um jogo, né? Então, é nos preparar da melhor maneira possível, entrar quarta-feira aí focado, concentrado para que possamos conseguir a classificação. Independente se está tendo prestígio ou não da CBF ou de outro investidor, ou se o prêmio é X ou se não tem prêmio, nós somos o atual e o maior campeão e qualquer torneio que a gente vai entrar para ganhar. Não tem essa de entrar para cumprir tabela ou para fazer minutagem ou coisa do tipo. O pensamento, o raciocínio é esse. Se tratando de uma camisa grande e pesada como a do Paysandu, pode ser o que for, Matoso. Campeonato de porrinha para o ímpar, tem que entrar para ser campeão, né? Olha, essa discussão da Copa Verde, ela é uma discussão que às vezes se torna cansativa. O fato é que a gente reclama muito. Nós sabe quantas federações participam dessa Copa Verde? Porque não adianta só eu e você daqui, ou um ou outro jogador, não adianta. São 11 federações. São 11 federações. Nós somos 27. Sim. Tá certo? Fora outros penduricários para votar na CBF. Então, poxa, tem força. Força, tem gente que não gosta quando fala em política no futebol. Gente, pelo amor de Deus. Uma coisa não vive sem a outra, Matheus. De caiu no poço. De história de caronchinha. Futebol tem política, claro. Sim, sempre houve. E agora não é diferente. Então tem que ter força política sobre todos os aspectos. A política propriamente dita, né? A política econômica, a política financeira. O que falta é a nossa pujança, como, por exemplo, quando a gente fala na COP30, unir todos os estados amazônicos, demonstrar os interesses. A do Centro-Oeste, onde nós temos que é forte o agronegócio, e você pega aqui o Espírito Santo, que é forte na questão do minério. Talvez não chegue no mesmo ponto de Minas, Rio, o Pará, mas são fortes. Olha aí, o Pará, nós merecemos uma premiação melhor. Mas já houve uma queda, né? Segura aí, vocês estão garantidos da terceira fase da Copa do Brasil, que quando você pega um Remo em Paysandu, vou falar no nosso aqui, tá? Remo em Paysandu, meu amigo, chegando numa terceira fase da Copa do Brasil, o cara já entra com quase 5 milhões de reais. Com certeza, levando em consideração essa premiação, renda e tudo mais, e a possibilidade de seguir avançando. Olha, e mais, a questão do Remo, com aquele negócio de 3 jogos de punição. Oportunidade para matar logo essa punição. Pelo menos 2 jogos a diretoria do Remo pensa já em pagar agora, se tratando de Copa Verde. Abrindo espaço aqui para mensagem do telespectador. O Diego tá dizendo o seguinte, ó, que o Paysandu vai ganhar amanhã de 2-0. Na verdade, quem tá mandando é o Pimenta, lá de Japariquara, direto de Barcarena, dizendo que o Papão vai ganhar de 2-0. Matoso, já outras mensagens e participações, mas agora eu quero te convidar para assistir uma reportagem, você que tá em casa também, a história de um garotinho que é praticante de bocha. Você já ouviu falar nesse esporte? Já. Curioso. Né? Muitos atletas paralímpicos vêm se destacando, principalmente aqui do nosso estado. Olha só, bora conferir essa excelente e motivadora história. Roda aí. 13 anos e muita história para contar. Esse é o Micael Rebouças, mas poderia facilmente ter a palavra superação como sobrenome. O menino nasceu com artrogripose múltipla congênita, uma síndrome rara caracterizada por rigidez e deformidades nas articulações. A doença limita o movimento articular, o que pode afetar ombros, cotovelos, joelhos e tornozelos. Micael é totalmente dependente da mãe e da cadeira de rodas para se locomover. O médico ele foi bem sincero nesse período com a gente. E foi bem difícil, né? Pra gente também ouvir algo voltado ao nosso filho, que ele teria
6 meses de vida. Dificuldades que ele vem superando com a ajuda do esporte. Há 2 anos, Micael se tornou atleta de bocha paralímpica. Eu venho ganhando muitas medalhas. Isso te deixa feliz? Sim, muito feliz, porque é um mérito meu. O Micael, a cada dia ele vem superando os seus limites, né? Pequenas coisinhas no dia a dia, e o esporte ele veio ainda acrescentar ainda mais, trazer para ele uma autoestima. Nas disputas, os atletas usam cadeira de rodas e têm como objetivo lançar as bolas coloridas o mais perto de uma outra bola, essa na cor branca. É permitido usar as mãos, pés, instrumentos de auxílio e até ajudantes nos casos dos atletas com maior comprometimento dos membros. O Micael, ele é um atleta da classe BC3, que é a classe com maior comprometimento motor. Os treinos do Micael acontecem 2 vezes na semana, onde nós trabalhamos principalmente as suas habilidades psicomotoras, dando ênfase ao aprimoramento da precisão dos seus arremessos para o jogo. No final do ano passado, ele participou da Paralimpíada Nacional de Bocha, em São Paulo. Micael foi o melhor jogador e conseguiu subir no lugar mais alto do pódio. Tava muito bom o 2º lugar, mas é que o primeiro tava melhor ainda. Hoje ver ele com 13 anos aí alcançando uma medalha de ouro, né? Então eu fico muito emocionada. Isso enche o nosso coração de alegria. E o Micael quer ir além. Está treinando a todo vapor para participar de uma seleção em junho deste ano. Se ele passar, se classifica para a etapa nacional das Paralimpíadas Escolares, superando as expectativas da ciência e quebrando barreiras com a cadeira de rodas e muita força de vontade. O Micael é o orgulho da família. Eu me sinto muito feliz porque era o sonho dele, né? Ele fica feliz e eu também. O sonho do Micael é aumentar a quantidade de medalhas e se tornar profissional, mostrando que a deficiência não é um fator decisivo. Sim, eu quero participar de uma delegação brasileira de bocha e eu quero conquistar o ouro nas Olimpíadas. Amém, que Deus abençoe essas palavras e a gente fica na torcida aqui. Que história é essa bacana, né, Matoso? É muito bonito. Eu já tive a oportunidade, olha, Diogo, o G, os amigos do SBT Esporte, quem já nos acompanhou aqui mesmo, essa é uma das coisas que eu me tornei mais assim, acessível à questão do esporte, que eu tinha muito aqui, que o futebol era só para alegrar, não sei o que, não. Eu tenho absoluta consciência de que o futebol, ele abrange todas essas questões onde tem um ser humano. É o meio ambiente, é a educação, é a saúde, é a questão do idoso, do comportamento. Eu fiz uma matéria de bocha lá na Tuna Luz Brasileira com o professor Valdir Aguiar. A Tuna Luz desenvolve um trabalho, hoje o Biltoniel que está lá, a senhora Graciete antes, é muito bonito esse trabalho. É o professor de educação física, isso é inclusão pura. Parabéns aí pela matéria. Beleza, então pra gente fechar, valorizar quem tá com a gente aqui até o finalzinho. Olha, muita mensagem hoje pra você, viu, Matoso? É mesmo? O Adenilson, a Brenda Lohane, o Dalton Felipe, o Arnold Costa, todo mundo. E fica com a gente porque, ó, você já sabe, 1h, 1h10 a gente entra no ar, chegando com muito conteúdo de esporte e sempre aquilo que é destaque. Matoso participando dia de terça e quinta com a gente, dando esse brilho especial. Valeu, Matoso. Maravilha. Grande abraço, amanhã a gente volta a se encontrar. Tchau, tchau.